Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. De repente é interessante mesmo, mas depende se você vai achar que é interessante. Ele é, por um lado, interessante, por outro lado, ele é complicado. Eu vou tentar ler duas reportagens e, e vou tentar colocá-las aqui na tela para que você veja os gráficos, porque são muitos desenhos. A segunda reportagem, provavelmente, de repente, ela não tem gráfico, de repente eu não preciso colocá-la aqui na tela, mas seria bom colocar também. Então, nós vamos falar sobre prisões, quantidade de prisioneiros, a relação de prisioneiros por cidade. Aqueles que estão presos ainda não tiveram nenhum julgamento, já estão presos há bastante tempo. E a forma como estão estabelecidas as prisões no Brasil. Embora as pessoas raciocinem que a pessoa está presa, ela é bandida, ele é um bandido, ela é uma bandida e eles não podem exigir muito, mas se aquela pessoa é de fato bandida, ou se ela teve um acontecimento que a levou a esse evento, essa caracterização de que ele é um bandido numa numa sentença dada por nós pessoalmente ou em grupo como sociedade, não faz com que ela tenha menos direitos humanos. Porque se você imaginar que ela tem menos direitos do que você, porque ela é bandida, que ela pode sofrer qualquer tipo de agressão por parte do Estado que nos representa, nós estaríamos cometendo o mesmo delito que eles. E aqueles que cometem delito, às vezes têm desvios de personalidade, às vezes têm motivações ideológicas, mas uma boa parte das vezes tem privação de algumas das condições básicas de vida e são cooptados para o crime. É claro que existe também uma questão de caráter. Eu não vou discutir isso, não. O fato é que, independente de quem seja considerado bandido por nós ou pelo Estado, essa condição tem de ser respeitada na condição de pessoa humana privada de liberdade e na forma de detenção por crime cometido contra a sociedade. E se ele se dá o direito de fazer algo contra a sociedade, que a sociedade se defenda, mas que não faça algo contra ele. Bom, não vamos teorizar muito, não, vamos ao texto. O primeiro texto aqui que eu vou ler é da revista Piauí. Vocês estão vendo, eu vou tirar minha carinha daqui. Então vamos lá. Atrás das grades, vou clarear um pouquinho aqui para mim, que eu não estou enxergando direito. Atrás das grades, um Brasil jovem e negro. Então, olha bem, já mudou um pouco a característica da questão prisional. A reportagem de Amanda Gorziza, Vitória Pilar e Renato Buono. O número de presos no Brasil mais que triplicou em 20 anos, mostram os dados do 17º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com isso, a superlotação é uma rotina. A população de presos precisaria de 10 maracanãs para ser acomodada. Mas o sistema prisional brasileiro tem capacidade igual a 7,5 estádios, ou seja, 7,5 maracanãs. Durante e após a pandemia, houve uma tendência de aumento no uso de tornozeleiras eletrônicas como uma alternativa ao encarceramento. O Igualdades desta semana faz um raio-x nos dados do sistema carcerário do Brasil. O Igualdade aí deve ser uma coluna ou alguma coisa dentro da revista aqui. Uma revista muito boa, muito lida. Vamos em frente. População carcerária brasileira equivale a de uma cidade como a de João Pessoa. Em 2022, o total de pessoas encarceradas chegou a 832,3 mil pessoas, enquanto que 833,9 mil pessoas vivem na capital da Paraíba, João Pessoa. Então, aqui tem um gráfico população carcerária brasileira igual a uma cidade como João Pessoa.
a fonte do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do IBGE. Em 2022, o total de pessoas encarceradas no país chegou aos impressionantes 832,3 mil pessoas, um número alarmante que merece a atenção das autoridades e da sociedade em geral, alerta o Anuário de Segurança Pública. O tamanho dessa população carcerária é o equivalente a de uma cidade como João Pessoa, capital da Paraíba, onde reside atualmente 833,9 mil pessoas. O número de presos mais do que triplicou em 20 anos. Entre 2002 e 2022, o número de presos saltou de 239 mil para 832,3 mil em 2012. Desculpa, no ano atual, 2023. Em 2012, a quantidade de presos chegava a 548 mil. Então, deixa eu falar de novo para não ter confusão. Entre 2002 e 2022, o número de presos saltou de 239 mil em 2002 para 832,3 mil em 2022 ou 2023. Nós estamos na metade. Em 2012, essa quantidade de presos era de 548 mil, tá? O que representava quase o dobro em relação a 2002. Quer dizer, nós estamos aumentando metades em 10 anos. Então, a população carcerária, no gráfico aqui você vê 2002, essa quantidade, 2012, essa quantidade que é quase o dobro, e 2022, essa quantidade aqui que é o triplo. Atualmente, as mais de 830 mil pessoas com liberdade cerceada e sob tutela do Estado estão distribuídas no sistema penitenciário, custódias policiais e prisões domiciliares, né? Segundo o anuário, ainda há mais 230 mil pessoas privadas de liberdade, além do que o sistema comporta. Ainda há mais de 230 mil pessoas privadas de liberdade, além do que o sistema comporta, o que faz com que ele opere com 40% acima de sua capacidade. Em outros números, há 1,4 preso por vaga disponível. Se as pessoas estivessem fora da cadeia disputando vaga lá dentro, você teria 1,4 pessoas para cada vaga. Quer dizer, não tem lugar para todo mundo, igual ao vestibular, né? Tem 2 candidatos, 1,4 candidatos, um candidato por vaga, não sei quantos, 10 candidatos por vaga. Aqui é 1,4 candidato por vaga. Claro que essas pessoas estão encarceradas, então elas estão 40% a mais lá dentro, e isso, obviamente, representa um aspecto de dificuldade e de escassez. Bom, a população de presos precisaria de 10 maracanãs para ser acomodada. O sistema prisional brasileiro tem capacidade igual a 7,5 estádios brasileiros. Atualmente, há 230.578 pessoas privadas de liberdade, além do que o sistema comporta. A superlotação chega a quase 40% ou 38%. Capacidade do sistema prisional brasileiro atual em 2022 é aqui 7,5 estádios, precisaria de 2 estádios e meio, ok? Para comportar a quantidade de presos. Fontes anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O sistema prisional brasileiro enfrenta um desafio monumental em relação à superlotação. O estádio do Maracanã, o maior do Brasil, tem capacidade média de 79 mil torcedores. No entanto, o excesso de detentos no sistema prisional brasileiro supera mais de 2 vezes a capacidade do famoso estádio de futebol. A superlotação tem causado consequências dramáticas para a população carcerária, afirma o Anuário Brasileiro, com condições insalubres, falta de acesso a recursos básicos e dificuldades na inserção de efetivos programas de ressocialização. Proporção da população prisional que usa tornozeleiras eletrônicas quintuplicou em 4 anos. Em 2019, 16,8 mil presos tinham monitoramento eletrônico, ou seja, 2% da população prisional. Em 2022, são 91,4 mil, ou seja, 11% do total da população prisional. Número de presos com monitoramento eletrônico, ele mostra aqui 16,8 mil em 2019 e 91,4 mil em 2022, fontes do anuário. O monitoramento eletrônico é propagado como uma alternativa ao encarceramento, principalmente durante e após a pandemia. Claro que é para não crimes que não são hediondos, crimes financeiros, de desvio de dinheiro, pequenos roubos, essas coisas.
O monitoramento eletrônico, então, é propagado como alternativa ao encarceramento, principalmente durante e após a pandemia. Em 2019, 16,8 mil presos tinham monitoramento eletrônico, que representava 2% da população. 2022, chegou a 91,4%, 11% total da população. Em 2005, a cada 10 presos, 6 eram negros e 4 eram brancos. Em 2022, a proporção subiu de 7 negros para 3 brancos, o maior percentual da série histórica até aqui. Em 18 anos, a população negra encarcerada cresceu 381%, a população branca que está na cadeia subiu 215%. Vira aí, gente. Em 2005, cada 10 presos, 6 eram negros, 4 brancos. Em 2022, subiu para 7 negros e 3 brancos, o maior percentual da série histórica. Em 18 anos, 2005 a 2022, a população negra encarcerada cresceu 381% e a população branca cresceu 215%. Por quê? Porque houve crescimento em todas as faixas, né? A quantidade triplicou de presos, mas para os negros esse aumento foi maior. Aí vem o gráfico mostrando que já foi dito, né? Negros, aqui você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros em 10, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros em 10. Aqui 5 negros em 10, aqui 6 negros em 10. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo, eu falei errado. São 6 em 10 em 2005, 7 em 10 em 2022. Entre 2005 e 2022, houve um crescimento de 381% da população negra encarcerada, 58% em 2005 do total de presos eram negros, já em 2022 esse percentual subiu para 68%, o maior da série histórica. O sistema penitenciário deixa evidente o racismo brasileiro de forma cada vez mais preponderante. A seletividade penal tem cor, afirma o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Olha só, isso aí é um reflexo de como está a sociedade. Se a sociedade empobrecida, o empobrecimento está atingindo mais negros e, portanto, a criminalidade coopta mais negros ou transforma, de alguma forma, mais negros em criminosos, isso reflete no total prisional. Se aumentou o número de negros, ou seja, se 58% dos presos eram negros em 2005, esse total subiu para 68%, ou seja, quase 70% de negros em 2022 do sistema prisional, da população prisional ao todo. E isso fica evidente que não é que se vai lá e prende mais negro do que branco. Eu espero que não seja essa a conclusão, não seja essa a verdade. A verdade é que se prende mais negros, negros que são jogados na condição de criminosos pelas desigualdades sociais. Essa é a minha leitura. Você pode ter outra leitura, de repente você tem outros conhecimentos. Porém, isso reflete um racismo, né? O simples fato de você ter mais negros do que brancos presos, exceto se você supor que qualquer delito para o negro é motivo de encarceramento e o mesmo delito para o branco não seria, claro que também existe uma faixa que se poderia raciocinar assim, mas aí você teria que pegar crimes de colarinho branco e outras coisas. Na mesma faixa de criminalidade, ou seja, no mesmo tipo de atentado contra a sociedade que o criminoso praticar, motivo pelo qual ele seria encarcerado, qual que é a motivação e a origem de cada um? A maioria de origem negra e a minoria de origem branca significa que a pobreza está mais distribuída entre negros do que brancos. Bom, de qualquer maneira, mesmo sendo assim, nós estamos com muitos negros, com muitos presidiários. O sistema penitenciário deixa evidente o racismo brasileiro. Vamos lá. Só 16% das unidades prisionais do Brasil têm berçários e apenas 3% têm creches. Nos 316 presídios femininos ou mistos, há 51 berçários e 10 creches. Então, em 2022,
com berçários e com creches, né? Vê aqui um percentual baixo de berçários e baixo de creches. A falta de estrutura nas prisões para atender mães e recém-nascidos é realidade no Brasil. Nos 316 presídios femininos ou mistos, há apenas 51 berçários e 10 creches. Apenas Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo contam com creches nas unidades prisionais, além de 67 estabelecimentos ter cela adequada ou dormitório para gestante, o que representa 21% dos presídios femininos e mistos. Eu tenho certeza que quando você fala isso, muitas pessoas falam assim, mas o cara quer mordomia, ele é bandido. Gente, existem categorias de crime. Além de tudo, existe a questão da humanidade. Se for para ser desumano, nós vamos fazer justiça no meio da rua, dando tiro nas pessoas. Não é assim que funciona. Se a pessoa está sob custódia do Estado, ela tem que ser tratada como ser humano. Até porque você quer ressocializar esse cidadão. Então é necessário que você o eduque, o proteja, faça a custódia dele. A custódia dele é a custódia do Estado. O que é a custódia do Estado? É cuidar do indivíduo. Você cerceia ele, mas você cuida dele. Caso contrário, você está fazendo pior do que ele. Você está sendo desumano. Sem contar que a condição de ressocialização é muito menor. E quando você tem uma prisão muito, muito cheia, você tem uma capacidade de ressocialização muito pequena, porque confunde-se os tipos de crimes ali dentro, tipo de pessoas ali dentro. Fica com a capacidade de você separar determinados tipos de criminosos, determinados tipos de crime, de outros tipos de criminosos, determinado outro tipo de crime. Isso que eu quero dizer, tá? É um assunto espinhoso de discutir. Essas populações são, obviamente, mal vistas, ninguém vai dizer que adora um bandido que vai cuidar. Os direitos humanos existem não para impedir que essas pessoas sejam cuidadas, sejam presas. Não, porque elas estão presas. Os direitos humanos existem para que, em estado de cerceamento de liberdade, que elas sejam tratadas humanamente, primeiro, por uma questão de direitos humanos mesmo, propriamente dita. Segundo, porque você é um ente do Estado e está cerceando a liberdade dele por justiça, não resta dúvida. Mas tem que ser de acordo com a capacidade e com a humanidade daquela pessoa. Bom, mais de 40% dos presos brasileiros são jovens de 18 a 29 anos, percentual de presos entre 8 e 24 anos equivale a 19%, enquanto que jovens entre 25 e 29 anos representam 24%, totalizando 43% da população carcerária. Então, 43% da população carcerária tem entre 18 e 29 anos. Olha bem, uma idade produtiva, pessoas presas não se sabe por quanto tempo, e se você não consegue uma ressocialização, se esse indivíduo eventualmente cumpre a pena e sai de lá em tempo hábil de viver com alguma plenitude e tentar edificar a sua própria vida, ele pode voltar ao crime, o que seria dispendioso para o Estado e seria problemático para a segurança pública, problemático para o cidadão que obviamente não quer ver seus pares presos e não quer ser atacado por crime ou ficar à mercê disso que está aí. Bom, então a população prisional por faixa etária em 2022, 18 a 24 anos, essa coisa mais clara aqui, 25 a 29 anos, essa coisa, esse marrom, aqui um marrom, mais de 30 anos, uma quantidade escura aqui. Bom, fonte do Anuário Brasileiro. O perfil dos brasileiros é de jovens e negros, enquanto os jovens de até 29 anos representam 43% da população carcerária, os negros totalizam 68% das pessoas privadas da liberdade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra ainda que este também é o perfil da grande maioria das vítimas de mortes violentas e intencionais. Amanda Gorziza, repórter do Piauí, Vitória Pilar, da revista Revetress, e Renato Buono, é designer e diretora. Renata, desculpa, Buono, eu falei Renato, né? Renata Buono é designer e diretora do estúdio Buono Design. Você vê que a meninada, as meninas estão aí fazendo reportagem legal, né? Muito bacana.
Fico feliz de ver as meninas aí atuando. Olha só, vamos lá, então. Vamos fechar aqui o Stop Share. Eu agora preciso de passar para outra reportagem aqui, porque senão o Stop Share não me dá a condição de vê-la na minha própria tela. Vou fazer o share aqui dessa outra reportagem. Olha só, população carcerária. 5.000 cidades têm menos moradores do que o total de presos no Brasil. 1 em cada 4 não foi julgado. Esse é um outro detalhe da revista aqui do G1 de São Paulo, uma reportagem de Deslange Paiva, Gustavo Honório e Arthur Stabile, do G1, tá? De julho de 2023. Olha bem, em 2022, a população carcerária do Brasil ultrapassou 230 mil pessoas, nós já sabemos disso, então eu vou dar uma pulada aqui. Do total de presos, 621.608 foram condenados, tá? Quer dizer, houve condenação de fato. Agora, 210.687 estão presos provisoriamente aguardando julgamento. Presta atenção. Desses 832.295 brasileiros privados de liberdade, ou seja, presos, 621.608 foram condenados, tiveram julgamento, tal, foram condenados. Estão cumprindo pena. Enquanto 210.687 estão privados de liberdade provisoriamente aguardando julgamento. E tem gente que tem mais de 10 anos nessa condição. Você já pensou se essas pessoas algum dia forem julgadas, e elas serão, obviamente, e uma boa parte delas for condenada a 1 ano, 2 anos de prisão, ou forem consideradas inocentes, o que pode restituir 10 anos de prisão? Então, um julgamento, ele é obrigatório. A justiça é lenta e parece que tem poucas pessoas, apesar do judiciário brasileiro ser sempre criticado pela gastança, etc., etc., mas ele parece que tem um numerário, uma quantidade pequena, não satisfatória de pessoas, pelo menos para a quantidade de presos que nós temos. Tem que levar isso em consideração, né? Ou seja, cada 4 pessoas presas, uma não foi julgada e teve pena definida pela justiça brasileira. 1 em cada 4 brasileiros é muita coisa. Na comparação, é como se a população carcerária do país fosse maior que a quantidade de moradores de 5.186 cidades do Brasil. Na comparação, a população carcerária do Brasil é maior que a quantidade de moradores de 5.186 cidades ou municípios do Brasil, de acordo com os dados do Censo de 2022, divulgado em junho agora. Ao todo, o país possui 5.570 localidades, com 5.568 municípios e 2 distritos, Fernando de Noronha e Distrito Federal. Tá? Isso é o que o Brasil tem. Então, vamos raciocinar. 5.570 localidades, sendo que 5.186 cidades têm menos habitantes do que a quantidade de presos. Gente, a coisa aqui está terrível, né? A população carcerária também é maior do que a de 3 estados. A população carcerária brasileira é maior que de 3 estados brasileiros. É maior que Roraima, que tem 636.303 pessoas. É maior que o Amapá, que tem 733.508 pessoas. É maior que o Acre, que tem 830.026 pessoas. Em 2021, a quantidade de pessoas que estavam privadas de liberdade chegava a 820.689. Em 2022, esse número subiu para 832.295. O aumento foi de 1,4%. Desse total, 826.740 pessoas estão presas em cadeias estaduais e federais, incluindo 91.362 presos com monitoramento eletrônico. 5.555 estão sob custódia das polícias dentro de delegacias. Ainda de acordo com o anuário, existe um déficit de mais de 236 mil vagas no sistema prisional.
No total, são 832.295 pessoas encarceradas, nós já sabemos disso, mas o total de vagas do sistema prisional é apenas 596.162 vagas, trocando os dados da outra reportagem lá do Piauí, que comparava a 79 mil pessoas que cabem num estádio como o Maracanã. 43,1% da população carcerária é formada por jovens até 29 anos, que nós já vimos também. 68,2% da população carcerária são negros, que nós já vimos lá também. Queda de presos provisórios em celas estaduais. O número de pessoas presas provisoriamente caiu em comparação com 2021. Naquele ano, o número é de 233.827, contudo, a quantidade de presos provisórios ainda representa 25,3% do total. Em 2021, o número era 28,5% do total. Olha bem, os presos provisórios, alguns com mais de 10 anos provisórios que ainda não tiveram pena consumada, ou seja, julgamentos e convertido em pena ou inocentados, decresceu um pouco, né? Mas ainda assim é um percentual alto. Apesar de ter tido uma queda em 2021 e 2022, Sergipe continua com a maior quantidade de presos provisórios, representando 57,7% da população carcerária do Estado. Em 2021, eram 5.474 presos aguardando julgamento, ou seja, 79,9%. Essa quantidade imensa de dados aí pode te confundir. Então, eu não vou me delongar muito nas quantidades, não. Aqui ele está falando, a reportagem que fala de presos em celas estaduais e depois termina tudo. O que eu quero que fique claro é o seguinte: além das informações que essa reportagem reiterou, eu quero que o importante é que a gente lembre que, além de tudo, da questão da inadequação do sistema prisional, que é, obviamente, uma questão de administração pública, mas ela é involuntária, ninguém está fazendo isso de sacanagem. Quero crer que não, né? Apesar de nós termos um Congresso meio, como é que eu te digo, um Congresso que não é progressista, né? Nós temos pessoas não progressistas que têm mentalidades, aquela história de bandido bom, bandido morto, que é uma coisa muito perigosa, né? Porque dependendo de como você olha para um indivíduo, você fala que ele é um bandido. Se alguém entender que aquilo ali é realidade, aquele bandido poderia ser julgado passivo de ser morto. Quando você fala que bandido bom é bandido morto, você se dá o direito de chegar lá e executá-lo sem julgamento. Não podemos raciocinar dessa forma, principalmente porque o Brasil é um país de pessoas extremamente religiosas, neopentecostais, pentecostais, é, religiosos cristãos de uma maneira geral, católicos, espíritas, etc. Então, se nós temos uma grande população religiosa, somos o maior país católico do mundo, sendo que agora os pentecostais estão chegando próximo a isso, quer dizer, nós somos um país muito religioso. A gente pode até fazer um pontuando aí falando sobre isso, né? Se nós somos muito religiosos. Se nós somos muito religiosos, como é que você pode raciocinar que pessoas cristãs estão raciocinando que aqueles que caíram pelo caminho devem ser executados ou podem ser acomodados de qualquer forma, ou podem ser presos de qualquer maneira, ou podem ficar provisoriamente na cadeia sem julgamento? Então, essa é uma questão de consciência social, tá? E para haver essa consciência social tem que haver eleitores, pessoas, cidadãos como nós, pressionando as autoridades, que por muitas das vezes somos nós que as colocamos lá, deriva do poder que nós damos a ele. Todo o arranjo do Estado em termos de administração, muitas das vezes, né? E essas pessoas trabalham para o Estado e, portanto, trabalham para nós, população, pessoas. Se nós somos conscientes, nós vamos bater na tecla certa. Nós queremos mais justiça, menos desigualdade, queremos mais emprego, queremos mais oportunidades para formarmos menos bandidos. O Brasil está virando uma escola de formar bandidos, né? Um país rico. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou tentar terminá-lo aqui agora.
Muito obrigado pela sua atenção, tá? Eu queria só dar esse recadinho aí e passa esse vídeo para frente, gente. Curte. Às vezes você não está tão interessado, mas se você me viu aqui falando isso, passa esse vídeo para frente, dá o seu like, deixa um comentário se você quiser. Por favor, não seja ofensivo, porque eu aqui tenho uma postura neutra. A minha postura aqui é para trazer o conhecimento e eu discuto sempre em cima de matérias que são divulgadas. É claro que eu opino, mas a questão é o importante da matéria que está sendo veiculada. Espero que você veja dessa forma. Muito obrigado pela sua atenção. Curte, compartilha, assina o canal, aperta o sininho para você ser avisado quando um novo vídeo aparecer por aqui. E se você não estiver profundamente interessado nesse tema, colabora com a gente, passa o vídeo para frente para poder achar mais pessoas que possam se conscientizar, tá bom? A atitude de prestar atenção, votar, conviver, ter uma opinião embasada é uma atitude política. Política não é só o que se faz dentro dos partidos. Você não precisa estar plugado em nenhum partido, fazer parte de nenhum partido para fazer política. A política é o próprio ato da convivência. Isso que eu estou fazendo aqui é política. Só que é uma política não partidária. Eu não estou falando a favor de um candidato, não estou falando a favor de nada, estou falando a favor de consciência, de construção de sociedade e de bons sentimentos e de boa vontade. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando, com mais um assunto que nós acharmos interessantes, tá bom? Obrigado, até lá.